Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje, na quinta-feira, ficaram algumas perguntinhas que eu não vi na hora do chat da manhã, no café da manhã, e aí eu não respondi. Lógico que eu não vi e não respondi. Mas depois a gente dá uma repassada nas mensagens para dar uma olhada se tinha alguma mensagem, alguma pergunta ali que pudesse ser interessante para outras pessoas, não só para aquele indivíduo, mas para uma coletividade. E quando há, a gente pega para responder num vídeo à parte. E a pergunta que eu achei bem interessante está aqui. Como otimizar estratégias e evitar ao mesmo tempo a mineração de dados? Para quem não sabe o que é mineração de dados, em inglês chama data mining. Tá? Data mining é um processo no qual você começa a fazer o seu backtesting. Isso tudo envolve backtestings, tá? Essa pergunta tem tudo a ver com backtestings. Então, data mining é quando você faz o seguinte: vamos dizer que eu quisesse fazer aqui um, um setup qualquer. E esse setup envolvesse três médias. Tá? Aqui na tela eu tenho a de 9, a de 20, a de 50 e a de 200. Vamos dizer que eu quisesse usar um setup que envolvesse isso aqui. Aí eu ia pegar um programa desses de backtest automático, o Profit, o MetaTrader, o WealthLab, qualquer um desses aí, e ia botar o meu setup, que eu comecei, vamos dizer que eu comecei aqui com a 9, 20, 50 e 200, essas quatro médias. E aí eu faço um backtest. Pronto, aí ele roda um backtest para trás, sei lá, um ano, 2, 5, 10, depende do tamanho que eu tenho, da base de dados que eu tenha, e ele vai me dar um resultado. Pronto, deu um resultado. Aí me deu lá, vamos dizer, que esse teste, do jeito que eu desenhei ele, me dá, sei lá, 10% ao ano, nos últimos 4 anos. Show. Aí eu pego e mudo, falo assim, mas se eu mudar da 9 para 5, e aqui ao invés da 20, eu mudar para, sei lá, para qualquer outra coisa, vamos dizer para 15, então eu vou ficar com a média de 5, com a média de 15, com a média de 50 e com a média de 200. Aí eu rodo o backtest de novo. Quando eu rodo o backtest novo, ele vai me dar que o resultado foi, sei lá, o outro tinha dado 5, esse vai dar 7,5. E o cara vai mudando os dados do backtest original. Ele tinha uma ideia original. Ele vai mudando esses dados até ele encontrar o melhor resultado possível. Também é possível fazer isso sem ir mudando manualmente os negócios. Também é possível fazer isso, botar um programa para rodar. O que ele vai fazer? Ele vai rodar, ele vai tentar achar a combinação de médias que dá o melhor resultado. Dá no mesmo, é uma outra forma de fazer. É que nem todos os programas você consegue fazer desse jeito automatizado. Envolve programação, nem todo mundo sabe fazer. Então a maior parte das pessoas, quando vai fazer data mining, que é isso que eu estou falando aqui, ela faz manualmente, vai mudando média por média tal, e vai revendo. E aí até ela chegar a um ponto que ela vai falar assim, poxa, o melhor resultado que eu consegui, por exemplo, nesse caso aqui, foi usando a média de 10, a média de 27, a média de 59 e a média de 235. Aí você faz com esse resultado e deu. Quanto que deu nos últimos 4 anos? Deu 20%. Aí você fala, pô, é muito superior ao que eu tinha pensado, que o meu original, né, com essas médias que estão aqui na tela, tinha dado só 5. Esse modificado aí está dando 20%. Pô, muito superior. É ele que eu vou usar. Aí o cara parte para usar, ele vai e cria um robô. Geralmente é assim, o cara cria um robô e bota para rodar e perde dinheiro. Por que ele perde dinheiro? Porque o data mining é como se você pegasse ah, uma roupa e fala assim: qual a roupa que eu vou usar nas próximas semanas ou meses? Vou pegar uma foto minha de quando eu tinha 20 anos e vou adaptar essa minha roupa que eu comprei agora para aquele figurino. Ela fica perfeita, um espetáculo, não tem uma dobrinha, não tem nada. Só que eu não tenho mais esse corpício dos 20 anos. As coisas mudaram. E o data mining você está adaptando ao passado. Você está pegando o que você pensou de estrutura e está adaptando para o passado. O passado aconteceu, mas não vai se repetir. Não exatamente igual. E quando você adequa ela nos mínimos detalhes, como é o data mining, você está se adaptando para uma coisa que não vai voltar a acontecer, porque ela já aconteceu. O futuro não será igual ao passado. Ele não será igual, de forma nenhuma. Portanto, sempre, sempre, sem exceção, aquilo que você fizer como data mining, com isso que eu acabei de falar, vai ter um resultado muito pior do que ele tinha antes. Porque você adaptou para o passado
o passado não vai se repetir, o resultado no futuro vai ser muito pior. Frequentemente vai ser tão pior que você vai perder dinheiro. Porque você adaptou isso aqui às mínimas coisas. O data mining ele perverte o método científico. Tá? A maior parte das pessoas não tem muita noção de como é o método científico, não tiveram a oportunidade de estar num laboratório de ciências, de fazer ciência mesmo. Então a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento porque não teve oportunidade na vida para isso. Mas o método científico, gente, ele é exatamente o contrário disso que a gente acabou de fazer. Quando você vai fazer o método científico, e por que é importante utilizar o método científico? Porque foi o método científico que nos tirou da Idade das Trevas. Pensa a Idade Média, o pessoal vivendo aquela vida horrorosa, e pensa o que a vida que nós temos hoje, comparando. Isso tem só 500 anos. Só 500 anos. Você fala, é muito tempo. Não, porque se você pensar em o cara que vivia em 1500 e o cara que vivia no ano 500 ou 300 ou 200, a vida deles era basicamente igual. Passaram-se 1000 anos e a vida não mudou grandes coisas naquela fase. E nós, com menos de 500, porque o método científico começou a ser desenvolvido no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, e ele foi mesmo desenvolvido de 1700 e pouco para cá. Então, nesses 200 e poucos, 300 anos, nós saímos de andar de carroça para andar de foguete. Nós saímos de viver com vela e lampião para ter luz elétrica, usinas nucleares, navios que cruzam os oceanos que podem ficar meses sem se abastecer. Antes os caras andavam a vela, né, aqueles navios a vela. A gente não tinha vacina, hoje tem. A gente não tinha esgoto, hoje tem. Não tinha água encanada, hoje tem. Tudo isso, todos esses processos, tudo isso foi resultado do método científico. Tá? Hoje nós temos conhecimento de bactérias, vírus e essas coisas. Não existia todas essas coisas. Tudo isso resulta do método científico. E então nós temos que pensar o seguinte: se ele dá certo, e comprovadamente dá certo, nós não podemos pervertê-lo fazendo data mining. Nós temos, pelo contrário, nós temos que usar o método científico para tentar criar uma forma de estar posicionado no mercado com vantagem. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, para o método científico funcionar, você tem que ter uma ideia. Chama tese, mas não precisa dessas frescuras, não vou usar os nomes científicos, não precisa, você precisa ter uma ideia. Tá, essa ideia, que no meu caso aqui foi que se eu usar essas 4 médias, vamos dizer que elas têm que estar alinhadas, eu crio uma ideia. A minha ideia, de onde vem essa ideia? Essa ideia vem de observar o mercado. Eu fico aqui olhando todo dia e tal, e eu começo a observar que certos padrões aparentemente dão bons resultados. Por exemplo, aqui, ó, aparentemente, quando você chega na parte superior de uma congestão, se eu vender e comprar de volta na base, eu vou ter um bom resultado. Isso é o que parece, olhando aqui pelo gráfico, parece que isso aqui vai dar um bom resultado. Mas será que dá mesmo? Não sei. Vamos testar. Então, a minha ideia é que, por exemplo, nesse caso, agora mudei das médias para isso. Se eu fizer a venda em todas as vezes que tiver uma congestão aqui em cima, e fizer a compra todas as vezes que chegar aqui embaixo, eu vou ganhar dinheiro. Isso vai ser lucrativo. Essa é a ideia. Qual é o contraponto? É que isso não vai dar certo e eu ou não vou ganhar dinheiro ou vou perder dinheiro. Tá? Isso aqui pode ser só uma coincidência. Ora, se não é uma coincidência, eu tenho que provar isso. Como é que eu provo? Através do que a gente chama aqui, no caso do mercado, de backtests. No caso da ciência mesmo, você vai fazer testes, você vai fazer experiências. Aqui eu vou ter que voltar e olhar. Então eu vou procurar congestões, vou procurar, achei uma aqui e tal, vou procurar outra e outra e outra, até eu achar dezenas de congestões, dezenas. Utilizar exatamente o método que eu queria, que eu pensei, porque o método tem que ser pré-definido. Ele tem que estar totalmente definido antes de eu começar a testar. Ele não pode ser modificado depois. Ele tem que ser ipsis literis, tem que ser exatamente como eu falei. Então, aí eu vou fazer todos os testes para trás, dezenas deles, e no final vou fazer umas contas, tá, que vão me dizer se isso tem ou não tem significado estatístico. Chato? Para burro. Difícil? Não é tão difícil. Uma vez que você aprenda o negócio, e tem aí milhões de livros que ensinam isso, não é tão difícil. É chato, mas não é difícil. Só que as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Por quê?
Porque elas querem adaptar a sua tese, a sua ideia para o passado, fazendo o data mining, a mineração de dados, como foi a pergunta do nosso assinante. E aí elas se estrepam. Tá? Quando você conseguir achar um padrão, qualquer ele que seja, no caso aqui eu estou citando esse, e você fizer o backtest, e o backtest te mostrar, não, esse padrão eu fiz ele em 70, 80, 100 congestões, porque esse número tem que ser grande, não pode ser 10, 5, não funciona. Tem que ser um número grande de testes, e depois eu faço a estatística desses testes, e eles vão me dar uma significância estatística. Isso tem importância demais, porque muita coisa parece que dá certo. Muita coisa parece que dá certo, mas quando você vai fazer, na prática não dá. Então, num primeiro momento, eu vou testar isso para trás, para o passado. Eu vou testar no passado. O modelo fixo, eu não posso mudar uma linha naquele modelo. Tá? Feito isso, eu vou testar para o futuro. Você tem duas formas de fazer o teste para o futuro. Ao invés de fazer o teste aqui, ó, tá vendo que são os últimos candles possíveis, porque o dia de hoje está aqui na tela. Ao invés de fazer aqui, eu posso começar o meu teste lá para trás. Posso começar o meu teste aqui assim, em 2019. Aí eu faço aquele teste com aquele modelo, tudo aquilo que eu falei, começo a fazer aqui. Daqui para trás. Eu marco uma data e daqui eu vou fazendo para trás. Perfeito. Fiz a estatística, deu tudo certo, tá, muito bom. Agora eu testo ele para frente, em dados que não tinham sido testados antes. Então é a mesma coisa que eu estou fazendo. Você tem duas formas de fazer, como eu disse. Você pode fazer o forward testing, que é o teste necessário. É muito importante. Essa etapa ela é fundamental. Eu fiz o teste no passado, back testing. Agora eu tenho obrigatoriamente que fazer um forward testing, que é esse teste no futuro. Para isso eu tenho duas formas de fazer. Ou eu faço isso que eu falei, estipulo uma data. Eu tenho todos os dados já, mas eu tenho uma data que daqui para trás eu testo. Testei o modelo, pronto, deu certo, tudo muito bem. Agora eu vou testar ele para frente, em dados que não tinham sido testados antes. E o que der aqui para frente tem que bater com o que deu para trás. O resultado tem que ser parelho. Não é exatamente igual, mas ele tem que ser parelho do mesmo ponto de vista estatístico. Ou, se eu não quiser fazer nos dados que já existem, eu venho aqui, ó, e faço um forward testing na prática. Essa é a forma que eu considero a mais válida, embora as duas estejam corretas. O que vai acontecer aqui a partir de agora? Eu testei para trás e achei que o modelo é bom. Então agora eu vou testar no simulador, usando exatamente as mesmas regras, o que vier para acontecer no futuro. Então, conforme as coisas forem acontecendo no futuro, quando aparecer uma nova congestão, eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz no passado. Isso vai levar um tempão, porque tem que aparecer, vamos dizer, nesse caso aqui, 50 congestões. Não é um troço que apareça muito rapidamente. Óbvio que eu posso tirar, em vez de testar no diário, passar por 60 minutos, mas o meu teste vai valer nos 60 minutos, não vai valer no diário. O teste ele é específico por data. Se eu faço no diário, só vale no diário. Ah, mas eu posso dizer que o que vale no diário vale nos 60 minutos? Não, não pode. Certo? O que vale no diário, não vale 60 minutos. Aí você vai fazer o seu teste para o futuro. E aí você vai ver quando der um número suficiente de ocasiões que você testou, aí você vai comparar a análise estatística dos dados futuros com a análise estatística dos dados passados e elas têm que bater. Depois que isso bateu e ambas são significativas e funciona o negócio, pronto, agora você usou o método científico para descobrir um momento de mercado em que a aleatoriedade deixa de existir e você tem uma vantagem estatística sobre o mercado. Captaram? Isso é aplicar a ciência. E é exatamente por isso que quase ninguém usa, porque dá um trabalho desgraçado, toma um tempo desgraçado, exige alguma paciência, algum conhecimento, não é nada do fim do mundo, e a maior parte das pessoas não fazem por causa disso. O que elas fazem? Data mining. Aí o cara entra num programa como MetaTrader, programa lá o negócio, joga para trás uma coisa mais ou menos parecida com isso, aí ele descobre que se ele fizer, olha, mas depende, porque essa altura aqui, se der, sei lá, tantos por cento ou tantos pontos, ele vai fazer ou não vai fazer, tal. Aí pronto, ele está se adaptando ao passado e se arrebenta. Tá? Data mining é o caminho para perder dinheiro.
Toda vez que você fizer data mining, você vai perder dinheiro, porque você está tentando que o passado se repita da mesma forma. E não vai acontecer. O passado não vai se repetir da mesma forma. Tá? Ele poderá ter formas parecidas, mas não iguais. Por isso que o parecido dá certo. Isso aqui vai ter o parecido no passado. Não vai ser idêntico. E quando você adapta isso aqui para ser idêntico, ele só vai dar certo quando isso aqui, daquela forma, quando for idêntico. E se você tentar jogar o teu dinheiro numa operação caçada por data mining, você vai perder dinheiro. E essa é uma das várias, tem várias razões, mas essa é uma das principais razões pelas quais a maior parte dos robôs falham. Porque quase todos os robôs que eu já vi ou ouvi falar foram criados em data mining. E eles sempre perdem. Sempre perdem. Não é só por isso. Tem várias outras razões que se somam. Todas elas vão se somando para os robôs não darem certo. Essa é uma delas. Tá bem? Então, eu queria responder essa pergunta, que é uma pergunta bastante interessante, embora não vá resolver o problema da maior parte das pessoas, porque, na minha experiência pessoal, de cada 1000 traders, só uns 3 ou 4 vão efetivamente fazer backtesting dos modelos que eles querem operar. O resto vai ficar caçando atrás na internet alguém que faça alguma coisa e diga que funciona. Aí o que ele vai fazer? Ele vai botar aquilo em prática, com dinheiro, ele vai perder. Aí vem a conversa assim: ah, mas perder dinheiro faz parte, é normal no processo de aprendizado. Não, não é. Perder dinheiro nunca faz parte. Perder dinheiro não faz parte. Tá? Faz parte porque você está usando o método errado. Tá? Se você estivesse usando o método certo, você não teria que passar por essa fase de perder uma imensidão de dinheiro para poder operar no mercado. Certo? Então tá aí. A resposta da pergunta do nosso ouvinte assinante. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.